Fala aí, meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Eu venho aqui nessa manhã louvar, exaltar, glorificar o nome desse Deus maravilhoso e venho, por meio desse vídeo aqui, compartilhar uma reflexão, um pensamento, uma análise. Eu estava refletindo, ontem estava assistindo um documentário aí sobre a vida dos puritanos, homens que fizeram uma reforma na sua vida espiritual, com relação à sua busca, com a sua busca em Deus, sua vida, sua postura, a sua forma de viver diante de Deus. E teve um que chama muita atenção, que foi a Jonathan Edwards. O homem era um homem tão dedicado e ele sempre parava para se analisar. Ele criou algumas resoluções e uma delas ele teria que parar para se analisar, para ver como é que estava a sua vida, o seu evangelho, aquilo que ele pregava, se ele estava vivendo aquilo que ele pregava, como estava a vida dele diante de Deus. E é algo que nós devemos fazer todo dia. Eu fico me analisando o evangelho hoje, a nossa vida diante de Deus. Essa reflexão é para mim, para minha vida como cristão, e creio para muitos cristãos que estão aí, pregadores, ministros do evangelho, homens que têm tido o privilégio e a oportunidade de pregar a palavra. Eu fico me analisando e pensando, aqueles homens do passado não tinham o que temos hoje, eles não tinham o conhecimento que hoje nós temos, o acesso a tanta informação que temos, os recursos que hoje temos para pregação do evangelho, como o rádio, a televisão, os meios de comunicação, a internet, principalmente hoje, que tem feito a diferença até com relação à política. Tu vê que hoje a internet é que tem mandado. Quem mandava antigamente eram as emissoras de televisão. Hoje a gente vê que a internet tem feito a diferença e a mídia não tem mais manipulado, não tem conseguido manipular o povo, a massa. Então eu fico analisando, você como cristão, por que será, se a palavra de Deus diz que aquele que crê em Cristo Jesus faria, os seus discípulos fariam obras maiores, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12 ali, que nós faríamos obras maiores que as dele. E eu fico me analisando, Deus até pela misericórdia já me usou para fazer algumas coisas até tremenda, que eu acho assim muito extraordinária, mas eu acho que em comparação a tudo aquilo que a palavra promete para mim e para você, que é cristão, que é servo, que é pregador do evangelho, eu fico pensando, por que será que hoje o Espírito Santo de Deus não tem podido nos usar da forma que ele usou aqueles homens que, na nossa concepção hoje, eram homens ignorantes? Hoje, analisando dos dias atuais, jamais teriam condições hoje de serem seus ministros, porque Deus pôde usá-lo de forma poderosa, como o apóstolo Pedro, que era um indulto e numa pregação ganhou quase 3.000 almas, e numa outra pregação quase 5.000 almas. E estava ouvindo hoje até uma ministração esses dias aí lá na nossa igreja sobre Pedro ali curando Enéas, curando Dorcas, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9 ali, fala sobre isso. E como Deus pôde usar aqueles homens de forma tamanha, assim, de um poder tão tremendo, que através daquilo que eles faziam, muitas vidas eram salvas. E hoje, nós que temos todos os recursos, poderíamos estar fazendo muito mais além. E hoje eu vejo que pelo menos na minha opinião, acho que é muito pouco do que poderíamos fazer, do que a igreja poderia fazer. Então, eu estava me analisando, pensando sobre isso. Você, irmãozinho, que se acha muito bom, você realmente é o cara, meu irmão. Quando tu prega, tem que tirar o chapéu. Mas para se analisar, meu irmão, porque o Espírito Santo de Deus não tem podido te usar como usou aqueles homens que não são nem dignos de levar as suas alparcas, como eu não sou digno nem de levar as suas alparcas, meu irmão. Para analisar, meu irmão, por que será? Olha aí essa cidade, Macaé, olha o nosso Rio de Janeiro, quantas vidas precisam ser alcançadas, meu irmão. Quantas pessoas ainda estão nas trevas, estão caminhando para a perdição eterna. E eu acho que
o Espírito Santo de Deus, o Senhor está querendo nos usar. A palavra dele não caiu por terra. Eu sei que a palavra vai se cumprir no final dos tempos, devido ao aumento da iniquidade. O amor de muitos vai se esfriar. Realmente o que está escrito na palavra, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. As pessoas vão estar tão envolvidas com a sua vida, tão distante de Deus. Mas, meu irmão, Deus ele pode nos usar ainda mais. Deus ele quer nos usar como ele usou aqueles homens no passado. E creio que tem usado muitos de forma poderosa, mas aquilo que a gente via hoje é muito raro. Deus usa um ou outro de forma assim tremenda, mas Deus quer usar todos, como usou Filipe, de forma tão tremenda para converter Samaria, para ganhar aquela cidade para ele, meu irmão. Então Deus ele quer te usar, meu irmão. Por que Deus não tem podido te usar com todo o teu potencial, com tudo aquilo que você tem, meu irmão? Você, meu irmão, é o cara, entendeu? Então Deus quer te usar, meu irmão. Então eu estava me analisando aí, refletindo sobre a vida daqueles homens ali dos puritanos, que um pregador, pastor Mateus, ali de Cabo Frio, ele narrou ali, ele estava trazendo esse documentário. Eu estava analisando sobre isso, pensando, ouvindo, poxa, como Deus pôde usar um homem para transformar uma cidade, para pregar uma pregação que o mundo espiritual se abriu para os ouvintes puderam ver, tipo, o mundo espiritual acontecer nas suas vidas, indo para o inferno. E hoje, olha, gente, hoje o que não falta são palavras bonitas, pregações que eu fico maravilhado. Hoje eu estou numa igreja abençoada, que tem cada pregador que, meu irmão, tem que respeitar. Ontem mesmo ouvi uma palavra abençoadíssima, poderosa, entendeu? Eu fico maravilhado, mas a gente olha para a palavra, a gente analisa por nossos dias e eu creio que Deus quer fazer muito mais, ir muito mais além, operar de forma extraordinária. A gente pode fazer obras maiores do que ele fez, os sinais que a palavra promete. Não é para o pastor, não é para o apóstolo, não é para o bispo, não é para o presbítero, evangelista, para o diácono, para o obreiro. É para aquele que crê. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Colocarão mão sobre os enfermos e eles serão curados. Eu fico me perguntando e te perguntando, por que será que o Senhor ele não tem nos usado como ele gostaria de usar? Então, meu irmão, se analisa aí. Eu estou me analisando aqui. Essa é uma palavrinha para refletirmos, analisarmos o evangelho que temos vivido. Entendeu? Eu sei que, meu irmão, você é o cara. Deus quer te usar ainda mais, meu irmão. Então, pensa aí um pouquinho, analisa, reflete. Por que ainda Deus não pôde te usar como usou Pedro? Se você está muito mais além de Pedro, você está muito além que Paulo, você sabe mais até que Paulo. Então, meu irmão, você é o cara, meu irmão. Então, eu gostaria de deixar esse videozinho aí para nos analisar, para refletirmos, não para julgar ninguém. Quem sou eu para julgar quem quer que seja, falar de quem hoje eu tenho visto Deus usar, assim, alcançar a nossa nação de forma tão tremenda. Hoje eu tenho visto a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, poder influenciar na política. Hoje nós estamos vendo que a igreja tem alcançado um respeito, uma credibilidade na nossa nação de forma tão tremenda, que hoje estamos podendo influenciar a política. Antigamente imperava tantas outras coisas e hoje nós estamos podendo até influenciar nesse meio que era restrito, que o evangelho não tinha tanto acesso. Como o evangelho tem crescido no mundo, como a nossa igreja tem expandido, tem alcançado outras nações, mas aquilo que vemos meditando nas escrituras, eu creio que Deus quer fazer hoje em nossos dias. Deus quer fazer obras ainda maiores daquilo que ele fez, transformando vidas. Hoje a gente vê pessoas que são cristãs, cativas por medicamentos, remédio, à base de remédios, que gastam uma fortuna, que eu e você temos autoridade no nome do Senhor Jesus de pôr a mão, repreender aquele mal. E porque Deus não tem nos usado dessa forma? Porque o Espírito Santo não tem nos usado dessa forma, meu irmãozinho? É só essa palavrinha que eu gostaria de deixar aí, porque Deus
ainda não tem podido nos usar como Ele gostaria de usar. A palavra dele ainda está de pé, eu creio nisso, que aquilo que ele deixou registrar nas Escrituras ainda está valendo para mim e para a sua vida. Eu creio que Deus quer nos usar daquela forma como usou Pedro, João, os apóstolos, entendeu? De forma tão poderosa, meu irmão, que os caras ganhavam nações, meu irmão, onde eles chegavam, meu irmão, as prisões eram abaladas, os demônios estremeciam, batiam retirada. Eu creio nisso, entendeu? Então eu creio que Deus quer fazer isso de forma assim tremenda na minha e na sua vida, através de mim, através de você. Ele quer nos usar de forma poderosa para alcançarmos essa nação. Então, por que Ele não tem podido te usar dessa forma? Pô, você sabe muito, você fala de forma poderosa, de forma eloquente, é um mestre na hermenêutica, na homilética, na oratória, meu irmão. Então, essa é a palavra que eu gostaria de deixar, que venhamos nos analisar, que eu venha me analisar e tenho me analisado a respeito disso. Eu creio que posso melhorar muito a respeito disso. Eu creio que o Espírito Santo quer me usar e quer te usar, meu irmão. Então, que você que é cristão, essa palavra é para o cristão, meu irmão. Essa palavra é para você que diz que crê. Deus, Ele quer te usar. E porque Ele não tem podido te usar no seu trabalho, sabe, na sua família, porque Deus não tem podido te usar na sua vizinhança. Ele quer nos usar de forma poderosa, entendeu? E eu creio nisso, que aquilo que está na palavra ainda está valendo para minha e para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que venhamos nos analisar, assim como esse grande pregador, esse grande homem de Deus, Jonathan Edwards, que fez um mover tremendo, que Deus pôde usá-lo de forma tremenda, que se consagrou totalmente ao Senhor, e ele constantemente tirava um tempo para se avaliar, para se analisar. Que eu, que você venhamos cada dia mais nos analisar, sabe, espiritualmente, a nossa postura, a nossa conduta, aquilo que a palavra diz, que às vezes a gente de repente não esteja cumprindo ali na íntegra, sabe? Então que eu e você venhamos nos analisar para que verdadeiramente o Espírito Santo venha se agradar de nós e venha poder nos usar como pôde usar esses homens no passado, e creio que tem usado muitos em nossos dias, entendeu? Deus, Ele não sonda a nossa carinha de bonitinho, de anjinho, entendeu? Ele não vê a nossa conta bancária, assim como o diabo também não vê isso. Ele não vê os nossos títulos, os nossos... Entendeu? No mundo espiritual isso aí cai por terra, meu irmão. Mas é o nosso coração, a nossa integridade, a nossa fidelidade a Ele, a nossa postura diante dEle, é o que conta no mundo espiritual. A palavra relata lá os filhos do sacerdote, lá em Atos 19, tentaram expulsar o demônio de uma pessoa em nome de Jesus Cristo, a quem Paulo pregava. E eles tinham uma unção sacerdotal, né, que o sacerdócio era hereditário sobre a vida dele, mas eles não estavam fazendo aquilo da forma que agradava a Deus. Então eles foram envergonhados e não puderam expulsar o demônio daquela pessoa. Então que no mundo espiritual o inferno saiba quem sou eu e quem é você, sabe? Que os homens não se preocupam com o que os homens vão pensar de você, mas se preocupa o que Deus está pensando de você, meu irmão. É isso que conta, é isso que faz a diferença. E a Deus ninguém engana. Deus, Ele nos vê assim por dentro, meu irmão. Deus, Ele nos vê de forma que ninguém consegue ver. Tu pode chamar o maior psicólogo, cara, o maior profissional aí da área que consegue sondar o ser humano, que não consegue nos ver como realmente Deus Ele vê. O homem vê aquilo que está diante dos seus olhos, as nossas reações, mas Deus, Ele vê o nosso coração, que o nosso coração venha estar cada dia mais no Senhor verdadeiramente, Ele possa achar em nós aquilo que achou naqueles homens que aparentemente não teriam condições nenhuma de serem os seus apóstolos, e Ele pôde confiar aqueles homens um ministério apostólico, e eles puderam dar continuidade à missão de Cristo que chegou aos nossos dias, e que eu e você possamos
venhamos dar continuidade a essa missão, mas com inteireza de coração, nos analisando, nos examinando. Nem todas as coisas não são lícitas, mas nem tudo nos convém. Tem coisas que não é de Deus, meu irmão. Por mais que muitos tenham feito, muitos tenham praticado, muitos tenham consentido, meu irmão, o que Deus condena, o que a palavra de Deus reprova, que eu e você devemos reprovar, sabe? Ainda que seja agradável aos nossos olhos, ainda que pareça normal, pareça ser prazeroso, que venhamos abdicar, abrir mão e venhamos verdadeiramente, sabe, viver aquilo que a palavra de Deus diz, e que o Senhor venha se agradar de nós, assim como se agradou de Daniel, que ele foi achado como servo muito amado do Senhor, alguém que estava agradando ao Altíssimo verdadeiramente, como Noé, no meio daquela geração corrompida, que Deus estava prestes a destruir, tamanha maldade que imperava naqueles dias, que Deus decidiu destruir aquela geração, mas olhou e Noé achou graça diante de Deus, como Jó, que por mais que ainda não tinha tido uma experiência real com Deus ali, mas ele já estava se portando, agindo de uma forma que o próprio Deus falou, que na terra não havia ninguém semelhante a ele, um homem íntegro, um homem sincero, que a sinceridade venha reinar em nossos dias, que não venhamos colocar mais, que a hipocrisia, a falsidade não venha reinar em nossos corações, em nome de Jesus, sabe, que o Senhor venha ver isso, sinceridade na nossa vida, inteireza, caráter, que Ele venha ver em nós retidão. Ele era um homem sincero, reto, retidão, não tinha dois caminhos, não tinha duas palavras, é sim, sim, não, não, o que passa disso é de procedência maligna, que a nossa palavra, o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, que o que passa disso, meu irmão, que a gente não venha a abraçar, ainda que seja com boa intenção, ainda que seja, lembra das filhas de Ló? As filhas de Ló agiram até com boa intenção de preservar a descendência do seu pai, mas aquilo foi uma atitude, uma prática contrária à palavra de Deus, que lá na frente só trouxe maldição para a geração, para a descendência que ela gerara através daquela atitude que era reprovável diante de Deus, por mais que a intenção era boa. Então, que o Senhor venha ver também em nós, sabe? Ele era sincero, reto, temente a Deus, temor a Deus. Muitos hoje querem a sabedoria. Eu quero aquela sabedoria que Salomão teve, aquela sabedoria que a palavra de Deus diz que vem do alto, mas que o princípio dela que é o temor ao Senhor, que é se apartar do mal, né? Como diz lá Jó 28, lá no finalzinho, fala sobre isso, se apartar do mal, né? Então que venhamos nos apartar de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, sabe? E ele era o quê? E ele se afastava do mal. Ele era sincero, reto, temente a Deus e se apartava do mal, a santidade. Se apartar do mal quer dizer o que? Separação, santidade, que venhamos nos afastar de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Às vezes é uma amizade, sabe? É alguma coisa que a gente sabe, não precisa ninguém apontar o dedão e dizer que é errado. A gente sabe no nosso consciente que aquilo ali não é de Deus, que venhamos nos apartar disso e que o Senhor possa achar em nós o que achou nesses homens, e possa nos usar como usou aqueles homens, e creio que tem usado muitos que tem agido dessa forma, sabe? Que venhamos nos analisar. Eu estava refletindo sobre isso, sobre a autoanálise que esse homem fazia. Eu fico vendo por que Deus o usou da forma que usou, sabe? E porque ele realmente se analisava, se consagrava e se dedicava e tirava um tempo para analisar se realmente ele estava vivendo aquilo que a palavra de Deus mandava, porque na caminhada, às vezes a gente pode errar, pode deslizar. A gente viu um exemplo disso, o apóstolo Pedro, que era o quê? Um coluno da igreja, um dos maiores apóstolos, a quem o Senhor deu aquelas revelações, é quem o Espírito Santo revelou, né? Mateus 16 fala ali, ele perguntando o que o povo diz a meu respeito. Ele falou, tu és o Messias, o Filho de Deus, né? Ungido, o Filho de Deus. Ele falou, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus. Tu vê, ele chegou num nível e Deus deu aquelas revelações de o que faria com a igreja através da vida dele. Mas tu vê, teve um tempo da caminhada que Pedro estava agindo de hipocrisia e precisou ser advertido pelo apóstolo Paulo. Você vê isso aí em Gálatas, capítulo 2. Paulo teve que chamar a atenção de Pedro porque ele estava agindo de forma
dissimulada, de forma fingida. Ele, como judeu, queria impor aos gentios a vida de judeu, a prática ali da lei, mas ele mesmo se portava como gentio, né? E Pedro reprovou aquela atitude, Deus chamou a atenção dele, uma coisa simples, mas é uma coisa que estava errado, que não estava correto, e precisou alguém mostrar que Deus não precisa levantar alguém para apontar o dedão na sua cara, para te chamar num particular e falar: meu irmão, é isso, que o Espírito Santo possa ainda ter liberdade para te convencer, para te mostrar, para me mostrar aonde nós estamos errando. Então eu preciso cada dia mais melhorar, buscar mais, estar cada dia mais no centro da vontade de Deus, e creio que você, meu irmão, que é o cara, se analisa aí, porque se você é tão bom, por que Deus não tem podido te usar da forma que usou esses homens no passado? Por mais que pela misericórdia tenha te usado, meu irmão, mas eu creio que Deus quer te usar mais ainda. Deus quer te usar no profundo como usou aqueles homens, sabe, no passado, e creio que vai te usar ainda mais. Deus, ele quer me usar, Deus quer te usar, Deus quer que você faça obras maiores do que aquele fez. Amém? Essa palavra que eu gostaria de deixar. Que Deus abençoe poderosamente. Não me julgue mal, não estou aqui para condenar ninguém, meu irmão. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu sou um trapo de imundície, mas eu estava refletindo sobre isso e senti de Deus de gravar esse videozinho aí e compartilhar. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Você e a sua família. E saiba, Deus quer te usar de forma poderosa, meu irmão. Deus quer te usar, meu irmão, que o inferno vai saber que você, no mundo espiritual, é de Deus, sabe? É de Deus. Não só diz que é, mas é de Deus. Que o inferno saiba quem você é, conheça Jesus Cristo e saiba quem é, como sabia quem era Paulo, que saiba quem é você. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Deus te abençoe, que através das suas pregações, das oportunidades que você tiver para ministrar a palavra de Deus, que o Espírito Santo venha confirmar, assim como confirmava a pregação dos apóstolos que iam pregando, e o Espírito Santo confirmava e testificava, operando. E através daquelas operações tremendas, muitas vidas se convertiam, muitas vidas eram alcançadas. Eu creio que Deus tem feito obras tremendas na nossa nação, na nossa igreja, mas Deus, ele quer fazer muito mais. A palavra de Deus diz que é infinitamente mais, abundantemente mais, além daquilo que possamos pedir ou imaginar. Então Deus quer te usar muito mais além do que tem te usado. Amém, meu irmão? Então que eu e você venhamos nos analisar cada dia mais, ver onde precisamos melhorar, o que precisa sair de nossas vidas e o que precisa entrar. Amém? Essa palavra que eu senti de Deus aí de compartilhar com os irmãos. Que Deus te abençoe poderosamente, você e a tua família, em nome do Senhor Jesus. Deus quer te usar de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Amém.